Então, bom dia, pessoal, novamente, gravando a aula de conceitos básicos sobre controle e automação. Quando a gente fala em conceitos básicos sobre alguma engenharia, além do que a gente já viu, por exemplo, quando a gente falou das engenharias, a gente citou cada uma, e o que tinha e o que era o tema principal de cada uma. O tema principal da nossa é controle e automação. Aí muitos podem perguntar, tá, mas e daí? Eu não sei o que é isso, né? Controle quer dizer controlar. E ele não precisa ser um controle muito rigoroso como um PID. Ele pode ser um controle bem simples do tipo on-off. Ou seja, uma esteira onde você está preenchendo algum ingrediente, pode ser garrafas, enchendo o produto de garrafa e depois tampando. Pode ser uma maionese, um extrato de tomate, enchendo e plantando, e depois tampando, desculpa. No final, como que funciona? Funciona em um ambiente de evento discreto, com on-off, sincronizado. De vez em quando, tem alguns sensores para detectar o momento de ligar e o momento de desligar, mas não deixa de ser um controle on-off. Então, é um controle bem simples. É igual o ar-condicionado. Você tem um ar-condicionado que tem o termostato e ele funciona com on-off, e você tem o ar-condicionado inverter, que ele funciona com um PID. Obviamente, um fica mais caro que o outro, e tem as suas eficiências. Mas nem tudo é viável controlar com o PID, principalmente porque não precisa. Então, o controle é isso. A automação significa que você remove aquela pessoinha que ficava cuidando, deixa só uma pessoa monitorando o sistema de controle. Mas aquele operador da máquina, aquele cara que fazia o liga e desliga, cai fora, e quem vai fazer o liga e desliga é algum tipo de programa. E esse programa, então, a gente vai chamar de automação. Quer trabalhar com automação? A gente Levanta a faz mão o quem corte de quer. gasto. Hã? Faz os cortes de gasto, a gente, no caso, por causa da Exatamente. automação. Levanta a mão quem quer trabalhar com automação. 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, ó, tem uma galera levantando a mão agora. Muito obrigado, pode abaixar. Então, saibam vocês que vocês vão trabalhar com programação. Eu não sabia, eu não gosto de programar. Bom, a porta é ali, né? O outro curso que nós temos é elétrica, pode pedir transferência já a partir do próximo semestre. E a gente se vê por aí. Por quê? Porque aqui vai precisar de programação. Tanto é que vocês têm 4 semestres seguidos, desde que entra, teoricamente, para aprender a programação. De nada adianta essas aulas de programação se você só fizer as aulas. Você tem que fazer as aulas e pensar, nossa, que legal, aprendi uma linguagem de programação. O que eu posso fazer para automatizar algo aqui no meu dia a dia, na minha casa, nos meus afazeres que eu uso no computador? E é por isso que eu adoro Linux. Você automatiza tudo. Você faz script para fazer um monte de coisa que você teria que digitar, né? Você cria esses scripts e põe ele no Alias, né? E o Windows, ele é um pouco mais limitado. Você pode fazer isso no BAT. Eu fiz isso no BAT. Eu estou usando o Windows agora, porque essa máquina está com garantia. E eu testei o Linux, não funcionou todo o hardware. E eu não sou um cara tão bom assim em, em programar Linux a ponto de consertar drives. Então, não vou mexer com isso. Agora, que eu sinto falta do meu Linux, eu sinto, tanto é que eu tenho um Ubuntu aqui na máquina virtual, tá? Quando eu preciso de fazer alguma coisa que eu não sei fazer no Windows mais, né? Aí tem gente que fala assim, mas o Windows, se você sair do Windows, você fica sem o software. Software de quê? De jogo? Aí é certo. Se for jogo, você tá certo. Se for outras coisas, eu acho que não tá tão certo assim. Hoje em dia, não. Ah, mas os softwares são melhores para o Windows. Claro, eles são mais bem pagos, né? Um software mais bem acabado, né? Mas não é por falta de opção no Linux que você larga e deixa de usá-lo. Aí a vantagem que eu disse, então, se você quer fazer controle e automação,
o Linux é o sistema que está em 70% dos casos de sistema embarcados. Tem gente que ainda está embarcando o sistema com o Windows, alguma versão do Windows, um Windows CE ou coisa assim. Eu admiro essas pessoas, são muito corajosas, né? Gostam de dar manutenção também. Então, assim, muito provavelmente eles devem cobrar caro pela manutenção, e é isso que é a vantagem do Windows, você dá manutenção, né? Porque, por exemplo, vamos pegar... Vocês não eram nascidos quando o condomínio que vocês moram, se é que alguém mora em condomínio, ele filmava as coisas com câmeras e gravava num Windows. Ele vivia dando problema no HD, problema nas imagens, problema de gravação, travando, reiniciando e depois não começava a gravar, e assim por diante. O que eles fizeram? Criaram o tal do DVR. O que é o DVR? DVR nada mais é do que como é que chama? O Linux embarcado gravando o que o Windows não conseguia fazer direito. Esse é o melhor exemplo, porque realmente o Windows vivia dando problema na gravação. Principalmente porque a gestão de arquivos do Windows foi uma escolha da Microsoft. E sabe quando a pessoa é uma criança birrenta e fala assim, poxa, no Linux deram uma solução melhor. Não, mas eu não aceito, a minha vai ser a minha. E assim vai. É isso que aconteceu. O sistema, se você for estudar aí, pode pegar a internet e pesquisar. Sistema de arquivos do Windows Studio, você vai ver o tanto de problema, e por isso que vive dando tela azul, arquivo corrompido e etc. É um sistema de arquivos bem ruim e que merecia, o Windows merecia lançar uma versão usando o sistema de arquivos do Linux, por exemplo, que é open source, ele poderia usar, não tem problema nenhum. É só questão aí de vaidade mesmo. O Windows, assim como o Android, eles sofrem do mesmo problema por conta da variação de hardware que eles têm que entrar dentro. Ah, tá. Eles têm que ser compatível com muito hardware, né? Se não tivesse essa compatibilidade, seria. Por isso que iOS é o melhor. Ele funciona tudo encaixadinho, bonitinho. iOS e o macOS. Eu tenho um macOS aí, o primeiro que eu comprei foi em 2012. Ele é bem estável mesmo, mas eles cometeram um erro, por exemplo, em 2016, que me fez abandoná-los. Apesar deles serem assim, eles permitiram uma atualização que não deveria. Aí a minha máquina que fluía, travou. Eu não sei se eles faziam isso para vender novas máquinas. Eles fazem isso. Mas comigo isso não funciona. Então, na hora que a máquina ficou impossível de usar, eu formatei e coloquei um bom Linux lá. Está funcionando até hoje, meu i5. Então, assim, tem coisas que eu não gosto desse mercado. E aí é para cada um, né? Mas, voltando ao tema, controle e automação, usa-se Linux por vários motivos. Estabilidade, open source, né? E facilidade. Pega um Raspberry Pi. Ele tem para Windows, ele tem uma versão Windows, ele tem uma versão Linux. Qual que funciona? Qual que todo mundo usa, né? Pega outras plaquinhas que foram feitas. Se você pegar a da Asus, a Asus ela tem uma parceria com o Windows. A plaquinha da Asus concorrente, que é a Tinker, se eu não me engano, ela é o Windows e também tem a opção do Linux, mas muita gente usa para automação o Windows nela, que é o mini PC da Asus, né? Porque, na verdade, o Raspberry é um tipo de mini PC, tem vários hoje no mercado. Inclusive, a da Asus é a mais usada para controle de portão de condomínio horizontal, onde fica aquele portão para abrir a cancela do automóvel. Ele já tem os módulos tudo funcionando prontinho para o Windows, e então ele lê a impressão digital através do Drive, etc. e tal, tudo para o Windows. Por isso que vive dando problema também. Quem já morou num condomínio desse, não é o meu caso, mas a minha cunhada mora, sabe do que eu estou falando. É uma manutenção atrás da outra. Inclusive, um fabricante desses portões, que tem aqui em Goiânia, aqui no setor Marista, eles
estavam querendo colocar Linux e eles desistiram, inclusive me contactaram para ajudá-los. E aí, na reunião que fizeram comigo, eu simplesmente botei para eles assim: vocês não vão fazer. Por quê? Porque a outra preocupação grande que eles têm é que o Linux é muito aberto e todo mundo conhece, todo mundo sabe mexer nele. Então, ficaria difícil de colocar software privado nele. Por quê? Porque se você pensar em um software para ler impressão digital, já tem pronto no Linux. Um software para não sei o que lá, já tem pronto no Linux. Tudo já tem pronto no Linux e é open source. Ou seja, se você montar uma catraca usando o Linux, a pessoa vai lá, olha que é o Linux, pesquisa na internet e faz outro. Entendeu? Quando eles veem que é o Windows, é tudo fechadinho, eles não sabem o que está lá dentro. Eles ficam mais com receio. É mais difícil eles desenvolverem. Pelo menos foi o que esse pessoal que fabrica aqui em Goiânia falou. E ele queria essa alteração para baratear o custo, porque a concorrência está bronca. Ou seja, todo mundo compra o mesmo mini PC da Asus, todo mundo coloca o Windows, todo mundo faz o uso dos mesmos software e virou uma palhaçada, né? Ou seja, quando um baixa o preço, todo mundo perde o lucro. Porque está todo mundo usando, pagando os mesmos fornecedores, digamos assim. Watchdog. Watchdog não tem nada a ver com o que a gente estava falando, né? Tem um pessoal, foi falado também de BIOS aí. Conflito de drives. O Watchdog, pessoal, ele na verdade, aquele sistema que, depois de tantos pulsos de clock, o número varia de microcontrolador e também é um pouco configurável. Mas depois de um tanto, vamos supor, 1 milhão de pulsos de clock, o que daria mais ou menos um segundo depois dele inicializar, se o microcontrolador ou microprocessador for de um MIPI, milhões de instruções por segundo, né? Então, o Watchdog, ele reseta a máquina, ele manda ele reiniciar de novo. E para que serve? Serve para quando você tem um loop principal que é bem mais rápido do que 1 milhão de instruções. Quando ele passa de novo no loop principal, ele vai lá e avisa o Watchdog: começa a contar de novo que eu passei por aqui e eu tô bem, viu? Não precisa me vigiar não, que eu tô bem. Ninguém me matou, ninguém me segurou. E evita, então, que você faça um programa ruim que trave. Eu nunca usei o Watchdog, porque eu testo bem o programa. Para mim não tem muito sentido. Mas ele poderia travar por questões externas. Isso é verdade. Tanto é que a gente teve problema nas catracas da Enri, quando a gente instalou aqui no Centro-Oeste, mais especificamente em academias em Brasília. A catraca reiniciava todo dia. E às vezes perdia alguns dados na hora de reiniciar. Motivo? A rede elétrica. E aí é outro contexto, que lá no Paraná a gente tinha uma grande concessionária de energia elétrica chamada Copel. Eu até já estagiei na Copel. E enquanto que aqui a gente tinha a SEB, com uma energia que parecia mais uma serra elétrica, de tanto ruído na senoide. Então, eu não tinha projetado o sistema para aguentar tanto ruído. Daí o que nós fizemos? Nós colocamos filtros, melhoramos o sistema de aterramento e etc., para ele aguentar a estática gerada por uma energia tão ruim quanto a do Centro-Oeste. E aí todo fornecedor que quer vender no Centro-Oeste tem que se adequar, porque as concessionárias estatais, principalmente, não tem motivo algum para se adequar, né? Então, tudo isso para a gente dar aquela introdução sobre automação. Continuando ainda sobre automação, eu tenho um comentário. A automação, por exemplo, como é que chama? Deixa eu ver. Onde que eu vou? Aqui. A automação Estou tentando lembrar. De uma fábrica. Eu comentei já da fábrica de sapato.
Ah, já. Então, beleza. Então, a automação é mais ou menos isso. Vamos começar, então, com os termos. Eu trouxe alguns termos, eu escolhi alguns termos que eu achei mais importante. Isso aqui não tem no livro, aí complica bastante a gente levantar quais são os termos. Então, eu usei os termos que eu mais uso. Primeiro termo, tempo real. O que é um sistema de tempo real? Isso me lembra de um professor de mestrado. O cara é muito gabaritado, muito bom mesmo. Ele publica muito, então ele era o bambambam. Bam, bam. A gente já tinha medo de falar o nome dele, de tanta coisa que vinha junto com o nome dele. Ele me deu aula no mestrado e ele pediu. Só que tem um detalhe, né? Eu fui fazer o mestrado, eu já estava com mais de 2 anos desenvolvendo sistemas na Henry. Então, eu não era um leigo na área de sistemas de tempo real. E eu escolhi também as matérias e o mestrado para eu poder trabalhar e fazer ao mesmo tempo, sem bolsa. Então, quando chegou na matéria dele, eu falei, vou tirar essa matéria de letra, né? Aí ele falou, você tem que fazer um sistema em tempo real, ele tem que ter isso, 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 isso. Então, portanto, conclusão dele. Baseado em quê? Nele. Portanto, você tem que fazer em C, porque só C permite um sistema em tempo real. Aí eu virei para ele, professor, posso fazer em Delphi? Ele falou, não. Por quê? Porque eu desenvolvi os softwares em Delphi lá na Henry. Aí eu virei para ele e falei assim, mas professor, não tem que ter só isso, 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 e aí tá tudo certo? Ele falou, esses são os requisitos. Então eu posso fazer em Delphi? Ele falou, não, Delphi não é tempo real. Eu falei, tá. Eu vou discutir? O cara é pós-doutor em tudo. Tem como discutir? Não tem como discutir. Moral da história, eu fiz em Delphi. Tá bom? Entreguei, fiz o melhor sistema em tempo real. Quando ele viu funcionando, ele ficou admirado, falou, nossa, que legal, então você fez em C, que ficou em tempo real. Aí eu virei e falei, não, fiz em Delphi. Aí eu tirei 8, não consegui 10. Então, assim, cuidado com opiniões. Opiniões não são fatos, né? Eu enfatizo muito nisso. Ele acredita que só uma linguagem é capaz de fazer sistema em tempo real, e ele está redondamente enganado. Todas as linguagens podem fazer em tempo real. Python está fazendo muito sistema em tempo real hoje em dia, com o menor esforço. Então, escolher e adotar uma linguagem é mania e é opinião. O que é tempo real, então? É uma expressão que se refere a sistemas em que o tempo de execução, e fiquem aqui comigo nessa parte, o tempo de execução de uma determinada tarefa é rígido e independe da carga do sistema. Então, vamos supor, eu fiz um sistema em tempo real em que o tempo de execução, por exemplo, para leitura biométrica de quem está querendo acessar uma sala restrita, o tempo de execução é de 1 segundo. Baseado nisso, o meu sistema vai vender muito mais que o sistema atual aí, que está vendendo para caramba nos prédios, que são de 4 a 15 segundos. Podem cair duros. De 4 a 15 segundos. Eu faria um sistema de 1 segundo. Mas, agora vamos supor que o acesso ao prédio tenha mais ou menos umas 6 entradas e todo mundo solicite ao mesmo tempo. Isso pode acontecer. Se todo mundo solicitar ao mesmo tempo, ele vai responder ainda naquele tempo programado e previsto de 1 segundo? Se a resposta for não, esse sistema ele não aguenta a carga. Ele não aguentou a carga e ele passou a atrasar. Ele deixou de ser tempo real, né? Entrou em fila e 1 hora eu vou receber o meu oi. Obviamente, é por isso que as pessoas mudaram e migraram para a nuvem. A nuvem, diferentemente do computador, né? Ou seja, do VPS comum, que é o Virtual Private Server. Então, o VPS, ele é um computador atendendo várias, ele pode ter 1 core, 2 core, 4 core, até mais. Ele pode ter multithreads, cada core com 2 threads.
Então, ele pode executar tarefas simultâneas. Não são tarefas paralelas, multitarefas. Não são multitarefas, porque multitarefa não é tarefa simultânea. A gente já fala sobre isso. Eles podem executar, então, tarefas simultâneas, porque eles têm mais de um core. Agora, imagine uma nuvem. O que é uma nuvem? Uma nuvem, você tem lá um dual core com 4 threads, que pode atender 4 pessoas ao mesmo tempo. Mas, dentro de um segundo, numa requisição web, ele consegue atender lá mais de 3.000 requisições. Só que os usuários são 20.000, 1 milhão. Ele dá conta? Não. Ele uma hora, vai entrar em loop de ninguém conseguir, porque a carga do sistema ficou pesada para um dual core com 4 threads. E o que você faz? Você liga numa nuvem. O que é uma nuvem? Você contrata um serviço com mais computadores. E aí, um outro serviço de gestão, a cada requisição, ele verifica qual computador está mais à toa, mais tranquilo, e dispara para ele responder. Se você contratou 3, você tem, então, a capacidade de 3 vezes aquilo. Se você contrata 100, você tem 100 vezes. Se você contrata uma nuvem sofisticada, como a Amazon permite, que você vai aumentando sob demanda e depois prepara o bolso, no dia que tiver pico, ou no horário de pico, prepara teu bolso, que você vai pagar muito de processamento. Eles resolvem tudo para você lá na Amazon. Tá tudo certo, tudo pronto. Por quê? Porque eles querem vender para atender essa carga. Eles querem realmente que você tenha essa carga. E se essa carga é de cliente ou é uma carga de invasores, não interessa. O sistema vai entrar em sobrecarga, vai automaticamente ativar outros servidores e você vai pagar a conta no final do mês. É assim que funciona esse contrato. Toma cuidado quando você resolver criar um aplicativo web que vai atender milhares de pessoas. Então, enquanto você está trabalhando aí nas milhares de pessoas, está fácil. Quando você passa para milhões, começa a complicar, porque você não sabe a hora que eles vão entrar, principalmente se for global e etc. e tal. Entenderam o que é tempo real? Alguém quer fazer uma pergunta sobre tempo real? Vou dar uma olhada no chat agora, que eu já expliquei isso, que eu fico concentrado, tá? Não consigo fazer. Não tem nada no chat, beleza. E aí? Ninguém? Muito bem. Então, você tem aqui embaixo Real-Time System e Real-Time Clock. O RTC é bem diferente do RTS. O RTC é um relógio de tempo real. O que é um relógio de tempo real? Um relógio de tempo real é que ele tem maior precisão, só isso. Então, ele é por exemplo, se você usar o clock de um computador, que trabalha hoje em gigahertz, para fazer contagem de tempo, você vai errar muito, porque esse cristal que gera gigahertz, só para você ter uma ideia, eles erram demais. Ele tem um valor nominal, mas cada um vem de um jeito. Então, é impossível contar tempo com ele. Agora, se você quer fazer um RTC para contar um tempo, você vai comprar aquele cristalzinho feito para isso de 32 kHz. Ele tem a frequência exata e precisa, ele não atrasa e não adianta seu relógio. Obviamente, ele tem uma capacidade limitada, vamos supor, de microsegundos. A cada 1 milhão de segundos, ele erra 1, entendeu? Então, ele não é tão bom quanto um relógio nuclear, mas nós não estamos falando disso. Inclusive, aproveitando a.ntp.br, tá aí, ó. Os outros são B, C e talvez D. São servidores que estão no Rio de Janeiro para contar o tempo do relógio nacional. A hora certa do Brasil está lá, tá bom? São servidores NTP. Depois, se quiserem, pesquisem sobre o assunto. Lá você tem um relógio de tempo real. Esse Real Time Clock perdeu um pouco sentido com o IoT. Por quê? IoT, quem não conhece o que quer dizer IoT? Aí eu explico, mas todo mundo conhece, eu fico calado. Isso. Ó, um perguntou? Teve gente? Teve. Tá. Então, eu vou comentar. Internet, o O é de off, das
IoT é thing, coisas. Internet das coisas é o que vai gerar o futuro caos, né? Quando a Skynet acordar. Não sei se você já ouviu falar dessa teoria da conspiração. Ela foi criada mais ou menos na década de 70, 80 ali. E é verdade. Então, a internet das coisas é você querer automatizar tanta coisa que a tua torradeira, né, a tua televisão, o teu ar-condicionado, ele conversa pela internet, aceita a programação da internet, e quando a Skynet invadir a sua rede, ela vai segurar e travar todas as coisas que ela quiser. Inclusive, saiu no jornal essa semana, não sei quem viu, existe crackers que estão agora invadindo as empresas, não para roubar dados, criptografá-los e depois pedir resgate. Mas agora eles estão roubando as internet das coisas. Por exemplo, você tem lá uma lâmpada na sua empresa, todas as lâmpadas foram automatizadas. O cara vai lá, acessa todas as lâmpadas, troca a senha, porque você deixou falha na segurança, troca a senha de tudo e só liga e desliga na hora que ele quer. Quanto você paga para ele te devolver? É uma nova modalidade. Quem quer trabalhar com isso? Se você trabalhar como hacker, o salário médio é de 15 mil. E você vai invadir essas empresas para encontrar os defeitos e corrigir. E também vai ajudar a procurar aqueles que invadiram, resgatar sem cobrar e prender. Tá bom? Quem invade com malícia é o hacker. Quem invade para verificar se tem falha na segurança ou ajudar é o cracker. Você confundiu os dois. É o contrário. É o contrário. É o contrário. O hacker é o do bem. Cracker, por isso que a gente chama que você craqueou o Proteus. Você craqueou o MATLAB. Entendeu? Cracker é do mal. Hacker é a força do bem. Mas, para a imprensa, todo mundo é do mal. Entendeu? A imprensa não te ensina. Ok? O hacker ético. Eles colocaram o ético no nome depois para poder não deixar dúvidas. Mas se você falasse só hacker para quem entende, já estaria falando que era do bem. Ok? RTS, então, é o que a gente estava falando aqui de sistema em tempo real. Tudo bem? Alguma dúvida no primeiro termo? Bem simples, né? Sistemas embarcados. Quem já sabe o que é? Eu já citei um aqui. Aqui é um link que eu vou deixar lá no Moodle, né? Você vai passar o mouse ali e ele vai abrir essa definição aqui, tá? Eu já expliquei, eu dei o exemplo do... Como é que chama? Do DVR, né? Aqui, ó, tem alguns exemplos, né? TinyOS, VirtualOS, Windows CE, Smart TV, só todas elas são sistemas embarcados, normalmente com sistema operacional Linux. Smartphones, todos embarcados com algum tipo de Unix dentro, né? Muitas pessoas que, quando começaram a usar os smartphones, estranharam o jeito que os arquivos ficam no smartphone. É uma forma Linux de ser, a formatação é Linux, é tudo Linux ali. Então, são sistemas embarcados, tá bom? Mesmo o iOS aí, ele é... O iOS, como é que foi? macOS, como que foi a primeira versão? Eles viram que tinha o Unix lá e falaram, nossa, esse sistema é legal, vamos fazer ele ficar bonitinho, etc. Aí o Bill Gates olhou, falou, o cara tá fazendo uma coisa legal ali na garagem dele. E lançou o Windows 95. Antes dos caras, entendeu? Eles pegaram um sistema Unix e montaram, o Bill Gates pegou o DOS e fez a ideia deles. Tanto é que o sistema de 95, ele era simplesmente um software rodando no DOS, que foi vendido como sistema operacional Windows, o que estava totalmente errado. Em 98, ainda era o Windows rodando no DOS, só que mais escondido. E somente o Windows 2000 e o XP é que vieram a ser sistema operacional de fato. Caso vocês não saibam. Também ninguém era nascido. Quem era nascido em 2000 aí? Nem era nascido aí, ó. Tá tudo tranquilo. Apareceu um aí, ó. Um da minha idade aí. Beleza. Então, os sistemas embarcados são aqueles sistemas que vão fazer uma tarefa muito específica. Uma tarefa embarcada, né? Vai pegar um navio, vai embora e vai executar uma tarefa.
Eu passei, ninguém perguntou. Tem dúvidas, não? Ah, tem uma dúvida na fila, vamos dar uma olhada lá. Não, não tem. Só o Hudson que levantou a mão. Fala, Hudson. É para falar? Não, então vou baixar sua mão. Ok. Comunicação. Sim? Não? Comunicação síncrona versus assíncrona. Graças às nossas aulas síncronas e assíncronas, vocês já sabem o que é, né? A síncrona, ela tem um sincronismo. Então, ela tem um clock, CLK, vulgo CLK. Ele tem, alguém está controlando o relógio e fala ao mesmo tempo. Ou seja, tem um clock entre essas comunicações. A comunicação assíncrona, ela não tem o clock. E aí é um combinado. A gente combina uma taxa de velocidade, você usa o seu relógio, eu uso o meu relógio, uma hora nós vamos perder o sincronismo, porque o teu relógio tem um erro, o meu relógio tem o meu erro, e nós vamos ter um erro grande em algum momento. Mas, para pequenas conversas, a gente vai conseguir falar bem. E, de vez em quando, nós vamos reiniciar a comunicação para evitar a perda de sincronismo. Tudo bem? Essa é a comunicação assíncrona. E aí, o termo assíncrono e síncrono fica aí disponível para leitura depois, caso queira. Mas essa é uma boa explicação de síncrono e assíncrono. Vai usar o tempo todo quando começar a trabalhar com comunicação entre dispositivos. Tudo bem? Perguntas? Não? Malha aberta versus malha fechada, né? Qual figura é a malha aberta? A de cima ou a de baixo? Vamos lá. A de baixo? A de cima é aberta? A de cima é aberta e a de baixo é fechada. Tinham pensado certo? O motivo dela ser fechada é porque tem esse ponto que passa por algum tipo de medidor e entra de novo na entrada antes do atuador. Aqui no atuador você pode ter muitas coisas, do tipo o controlador. É aqui que você coloca o seu PID, que é um controle específico chamado proporcional, P de proporcional, ou seja, de ganho, integral, que vocês estão vendo aí em cálculo, tá certo? Vocês já estão vendo integrais? Sim ou não? Derivada. Isso. E o derivativo. Então, o que é o proporcional? É um ganho. O que é o integrador? É a área sobre a curva. É o histórico. Anota aí que você não vai aprender assim em lugar nenhum. E o que é o derivativo? É a tangente da reta. É a previsão para onde você está indo, para onde o teu nariz está apontando. O teu focinho está apontando para onde? Então, imagine um sinal que esteja aumentando. Como que está a derivada dela? Você está sabendo que você está indo para o infinito. Então, a derivada prevê o futuro. A integral olha o passado, o histórico. A somatória embaixo da curva do ponto X. Então, eu pego um ponto X aqui, ó. Pá! A derivada zero. Eu sei que ela parou de subir. A derivada quase infinita. Eu sei que ela está subindo rápido. A área. Pega a área. Eu sei quanto que eu gastei de energia, de alguma coisa que eu estou monitorando. É um histórico. A área sobre a curva, naquele ponto, é até aquele ponto. É a área. Então, o integrador, ele está com foco, o controle dele está com foco no passado. O derivativo, o controle dele está com foco no futuro. Muito cuidado com o controle derivativo, ele costuma ser muito pequenininho, porque a integral pode tender a infinito em alguns momentos e você pode querer atuar de uma forma muito grotesca. Pensa num sistema de amortecedor. Você passou num buraco, o atuador viu que era uma derivada, atua com força. Mas pode ser que ela atua com tanta força que depois que passa o buraco, ela continua atuando. E aí você fica tremendo, né? Aqueles carros antigos ficavam balançando por muito tempo. Ok? Então, o PID, ele tem, para cada processo, olha o processo aqui, para cada processo você vai ter algumas constantes que vai ficar mais adequado para o seu controle. E existem algumas técnicas e tal, vocês vão ver na matéria de controle. E aí, isso aqui é a malha fechada. Malha fechada,
Anota aí, realimentada. Ou seja, eu monitoro alguma variável na saída, eu meço essa variável, verifico com o meu set point o quanto que eu queria que ela tivesse, qual que era o valor que eu queria de saída, e atuo no processo. Esse processo, vamos pegar esse processo aqui e vamos pensar o seguinte, ele é um chuveiro elétrico, e agora nós estamos com malha aberta, tudo bem? Ele é um chuveiro elétrico, malha aberta. Então, você vai entrar no banho, a última pessoa que tomou banho estava com muito frio, colocou no máximo, você liga o chuveiro distraidamente, entra debaixo d'água, o que acontece? Fala, me queima. Pode falar só um, fala todo mundo ao mesmo tempo, não. Muito bem. Você se queimou. Por quê? É um processo de malha aberta em que a sua pele vai ser o sensor. Então, você não tem um medidor controlando para você. Compra um chuveiro PID. Sim, existe um chuveiro PID. O chuveiro PID, você vai lá com o controle remoto e marca. Eu quero tomar um banho hoje de 33 graus. Não, eu quero tomar um banho mais quentinho. Eu quero 40 graus. Então, você já entra sabendo como que vai estar lá, ok? Porque o sistema está monitorando e vai deixar na temperatura que você colocou no set point. Malha aberta, o controle é muito complicado. Então, em controle, a gente sempre usa malha fechada. Tudo bem? Mas existem alguns controles que dá para fazer legal na malha aberta. Por exemplo, se você tem o conhecimento da potência do chuveiro, da troca de calor, da vazão da água e todas essas informações, você consegue fazer uma previsão muito boa do atuador sem precisar fechar a malha, sem gastar com um medidor e controle e um diferenciador aqui para ver a diferença do erro. Ele faz essa diferença para calcular aqui um erro. Ele quer saber quanto que eu estou errando. Quanto que você está errando para corrigir para um lado ou para o outro, ok? O erro tem sinal. Então, quando você tem um sistema linear e conhecido, determinístico, as equações são suficientes para você fazer um bom controle. Ok? Muito bem. Agora eu abriria para a discussão, né? Aquilo que eu falei, a aula de hoje, a teoria, eu peguei aí no que eu imaginei, não encontrei em nenhum livro alguma coisa relacionada ao assunto de conceitos de controle e automação. Então, foi o que eu fiz aí. Alguém quer acrescentar algum termo que ouviu falar, perguntar, tirar dúvida, comentar algum que eu falei? Eu sugiro que essa aula aí vocês anotem, vocês vão usar esses termos aí praticamente o curso todo, tá? Então, para não ficar meio voando, assim, quando algum professor comenta, saber do que eles estão falando, dá uma nova pesquisada aí. Então, beleza. Já que está sossegado, estou encerrando a gravação aqui, né? Aqui a parte de referências não foi utilizada nenhuma, né? E eu usei a Wikipédia para trazer algumas definições, só isso. Encerro a gravação agradecendo a todos, participação, atenção, e até a semana que vem. Vamos com Deus, falou, tchau, tchau.